justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Escreva ao anjo da igreja da Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre. Conheço sua conduta. Coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar, pois você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. Sei que existe por aí alguns que se dizem judeus, são mentirosos, da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar-se aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Uma vez que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardarei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre todo o mundo, para colocar à prova os habitantes da terra. Eu venho logo. Segura firme o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus, gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto de meu Deus. Gravarei no vencedor o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nosso símbolo aqui hoje é a chave. É prometido então ao vencedor a chave que abre a porta. Nós estamos falando da sexta carta que João está escrevendo agora à igreja de Filadélfia. Filadélfia tem um nome bonito e significa amor aos irmãos ou fraternidade. E nesta comunidade existem problemas que aparecem com frequência em nossos convívios nos dias de hoje. É o problema de fé em nome de Jesus, mas que são outras igrejas ou outras comunidades que também acreditam em Jesus, nós percebemos isso hoje. Então, um problema que acontece na igreja, na cidade de Filadélfia, é essa divisão entre os seguidores de Jesus. Mas antes de entrarmos neste assunto, falamos um pouquinho então ainda da cidade de Filadélfia. Ela era uma pequena cidade junto à estrada que ligava Sardes a Colosso. Nós estamos falando de 7 cidades. Cada encontro desse, então, estamos falando de uma cidade, um pouco a geografia da região da Ásia, dessas 7 cidades, junto também com as cidades já que Atos dos Apóstolos já nos apresentava. Então, Filadélfia está entre Sardes e Colosso. Ela foi fundada pelo Átalo Filadelfo, que foi também rei de Pérgamo. Fundou essa cidade pelo ano 140 a.C. Como também Filadélfia e Pérgamo se tornaram colônia do Império Romano no ano 133. Era uma cidade produtora de produtos agrícolas, então uma cidade centro de agricultura que abastecia as outras cidades da região. Nós vimos também que cada cidade tem uma característica própria de comércio, de produção, de indústria, de fabricações de algumas coisas. Aqui nós temos então Filadélfia, que é produtora agrícola, produtos agrícolas. Ela está também localizada numa região vulcânica. Filadélfia sofreu vários vulcões. Até por isso ela não era uma cidade de muita importância dentro do império ou na região desta província. Ela não tem então destaque militar ou administrativo como outras cidades nós já vimos que tem. Filadélfia está entre as cidades gregas. Havia muitos templos. Como nós já vimos, todas as cidades têm os templos, têm seus deuses. Filadélfia também tem os templos aos deuses do império. E entre os deuses do império tinha ali o templo de Tibério e o templo de Calígula.
e vários sacerdotes que ofereciam sacrifícios nesses templos. Mas o deus da cidade é o deus Jano. Jano é a divindade grega que tem duas faces. Tanto ele tem um rosto à frente, mas também na nuca dele tem uma outra face. Então, é um deus romano com duas faces. E ele era o defensor da guerra ou da paz. Era Jano que decidia se aquele ano seria um ano de guerra ou um ano de paz. Por isso que o símbolo da porta, a fechadura. Jano tinha na cidade, a porta que entrava na cidade era dedicada, e no tempo de Jano também tinha a porta dedicada a ele. Dependendo o que acontecia no ano, o templo ficava com a porta fechada ou aberta. Então, nesse sentido que a carta começa a falar da força, da porta que abre, da porta que fecha, ou a chave, aquele que tem a chave, que vai receber a chave, que não precisa mais ficar implorando para alguém abrir ou fechar a porta, que era o caso que muitos iriam rezar no tempo de Jano pedindo que a porta ou ficasse aberta ou ficasse fechada, dependendo daquilo que fosse acontecer. E é prometido então esta chave que abre ou fecha, ou que vai ficar sempre aberto a porta da cidade. É isso que é a promessa que João faz a essa comunidade. A comunidade de Filadélfia é uma comunidade fraca e sem força. Está falando bastante isso. Então é uma comunidade que tem uma fraqueza, não tem força, ao símbolo da porta. Você é fraco para abrir ou fechar a porta, ele diz. Como também a cidade de Esmirna, que é pobre e também é indigente. Mas essas duas cidades é muito interessante se a gente está comparando as 7 cidades. Essas duas cidades, que é comparada como fraqueza e com pobreza, é as cidades que têm os conselhos positivos. Não tem castigo, essas cidades são elogiadas, essas cidades, a igreja é uma igreja que é obediente a Deus. É uma cidade que vive então aquilo que está sendo ensinado pelos cristãos. Eles não serão castigados. Tem alguns problemas, sim. Aqui é apresentado então o problema que João diz que os adversários, os seguidores de Satanás, a sinagoga de Satanás. João está falando que nessa comunidade tem um grupo dividido. Aqui é o tema central então. Como nós falávamos, que muitas vezes nós cristãos brigamos entre nós, católicos e crentes, e aí também lá nessa comunidade é uma comunidade de judeus convertidos. Nós temos os judeus convertidos a Jesus, nós chamamos de judeus cristãos. E tem aqueles judeus que ainda não tinham se convertido a Jesus. E dentro dessa comunidade, mas estava tudo dentro do mesmo grupo de judeus. Dentro da comunidade judaica, tem os judeus seguindo a lei de Moisés, que não aderiram a Jesus, e tem aqueles judeus cristãos que aderiram a Jesus. E começa agora uma disputa entre eles. E é nesse sentido que João está falando da divisão. Ao chamar sinagoga de Satanás, quer dizer, porque o termo Satanás, para o judeu, na igreja primitiva, Satanás significa o adversário, aquele que causa divisão, desunião. Não é simplesmente aquilo que nós simbolizamos hoje, Satanás, o inimigo de Deus, o diabo. Ali, Satanás, ou mesmo o diabo, é aquele que causa divisão, que causa tentação. Jesus chama Pedro, afasta de mim, Satanás, vai para trás de mim. No sentido que Pedro é o tentador, aquele que quer causar divisão. E também aqui, João está chamando a atenção para a comunidade dessa divisão que está acontecendo. Nós também percebemos em nossas comunidades que muitas pessoas se dividem, porque eu sou dessa igreja, eu sou daquela outra. Os judeus, seguidor da lei de Moisés, achavam que a promessa dada a Abraão era só para eles. Os cristãos já diziam que a promessa dada a Abraão se concretizou em Jesus e todos teriam que seguir Jesus. E nessa divergência, então, que vai acontecer. A partir do ano 70, que foi destruído o Templo de Jerusalém, se intensificou muito essa disputa, essa briga. Lá pelos anos 90, que é o tempo do Apocalipse, está sendo escrito e redigido, aí sim agora tem uma separação. Os judeus que não aceitaram Jesus se dividiram, foram viver na sinagoga. Os cristãos, seguidor de Jesus, então vai formar o cristianismo.
Então aqui nesse período dos anos 90 que tem uma separação do judaísmo. Talvez seja uma das grandes, as mais preocupantes situações, né, essa divisão para o mundo ocidental. Pensamos se não tivesse tido essa divisão, se os judeus tivessem aceitado dentro dessa comunidade uma compreensão de quem era Jesus e que a promessa de Moisés, Abraão, Jacó, Isaac tivesse chegado a Jesus e eles tivessem aceitado Jesus. Então nós não teríamos duas grandes religiões assim, judeus e cristãos. Os cristãos foram entendendo isso, foram aceitando isso e formaram então a igreja cristã, e ali há uma separação entre essas duas religiões então. Os judeus cristãos vão seguir Jesus, os judeus, né, que ficaram ligados à lei de Moisés formaram o judaísmo, que hoje ainda, né, nós temos a religião, né, dos judeus. Então aqui é isso que João está chamando a atenção. Nessa intriga, nessa briga da comunidade. A comunidade tem muitas coisas positivas porque ficaram fiéis ao ensinamento. E um grupo que está dividido, e muitos desses judeus se converteram a Jesus, por isso que João diz que vai vir ajoelhado aos seus pés, reconhecer que ele está certo, que esse anjo, né, da igreja está certo. O anjo nós já vimos, é o líder da comunidade ao qual João está escrevendo então o livro do Apocalipse. A certeza então dessa proteção de Deus, você que está acompanhando aí ou ajudando a entender o texto do Apocalipse, no último momento, lá na página 55, nós temos assim, ó, visto, é João dizendo para o anjo, visto que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardarei você na hora da tentação. Há uma recompensa para aqueles que ficam fiéis, para aqueles que vão até o final. Essa hora virá sobre todo o mundo, ninguém vai escapar. Então é a hora da condenação, a hora da salvação. Deus oferece certeza de proteção aos que nele creem, mas essa proteção, assim parece, depende da nossa fidelidade. Visto que você guardou a minha ordem, eu também te guardarei. Surge aí uma pergunta angustiante para muitas pessoas. Então, no fundo, só vai ter proteção de Deus se formos fiéis a Ele? E se por uma infelicidade, por acaso, por causa da minha fraqueza, ou a fraqueza do pecado, ou uma fraqueza que tomou conta de mim, eu não consegui ser fiel totalmente a Deus, Deus vai me abandonar? Como responder a essa indignação? Porque muita gente hoje que busca querer ser fiel, mas é fraco, está numa situação, né, difícil, como é que fica? Né? Então, a nossa compreensão é que Deus não abandona ninguém. Então não é correto a gente pensar desse modo que Deus vai me abandonar. Porque Deus de Jesus é apresentado como misericórdia, misericordioso. Claro que eu tenho que confiar, buscar, estar sempre nessa busca. Mas se eu cair, se eu errar, Deus não me abandona jamais. Por isso que a comunidade lá, quando eles estão divididos, então é nessa busca da fidelidade, é nesse encontro de buscar a fidelidade que vai reencontrar a graça de Deus. Então, Deus é misericordioso e Deus vai nos perdoar. É importante saber equilibrar a nossa vida, a nossa vivência na gratuidade e no amor de Deus. Aí então nós teremos a serenidade para com os seus mandamentos e a observância daquilo que Jesus pediu. Amai a Deus sobre tudo, teu irmão como a ti mesmo. Nisso consiste que vocês são meus seguidores, meus discípulos. Então é isso que nós queremos, que nós possamos não ter divisão entre aqueles que acreditam em Jesus, entre aqueles que acreditam diferente de nós. Então o Apocalipse, essa comunidade, João está escrevendo para eles, para que eles fiquem fiéis e possam viver nessa harmonia, neste amor. Espero que vocês estejam gostando. Colabore conosco, mande a sua pergunta pelo telefone do WhatsApp que está aí na tela. Entra no Facebook, entra no YouTube, compartilhe o vídeo, dê um ok. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Isso está ajudando bastante a nós estarmos avaliando. No nosso próximo encontro, nós teremos a última carta, a 7ª carta que João está escrevendo às igrejas do Apocalipse. Tenha você um bom encontro. Deus o abençoe. Até breve.